É só essa parte que eu sei falar em espanhol. E agradecer ao pastor Yuri aí pelo trabalho, a dedicação dele. O pastor Yuri tem feito de tudo que ele pode para que a pregação do Evangelho e o Reino de Deus avance aqui na comunidade hispana. Eu não sei se vocês acompanharam durante essa semana, nós tivemos 2 semanas de oração. Uma às 6 horas da manhã, pela PL, uma semana de mordomia, encerrou hoje pela manhã, e dia 26 nós iniciamos a semana de decisão. Várias pessoas tomando a decisão. Ontem nós tivemos um batismo muito lindo aqui da comunidade hispana, na Igreja da Penha, é isso, pastor? A família ontem foi da Igreja da Penha, e foi muito bonito, uma família muito, muito especial que entregou sua vida a Cristo. E hoje eu estou aqui e estava pensando sobre o que falar para vocês. Nós que estamos voltando às nossas atividades de forma gradual, em espanhol hablas gradual? Sim. Sim? Sim. De forma gradual, aos pouquinhos, fortalecendo as atividades da igreja. E eu escolhi um texto para nós estudarmos nessa manhã. E eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia. Na minha Bíblia está escrito Atos, mas eu sei que em espanhol é Hechos. Hechos, não é isso? É livro de Hechos, capítulo 20. Hechos 20. Nós vamos ler a partir do verso 7. É uma história possivelmente conhecida da maioria, que fala sobre a terceira viagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava quase encerrando a sua carreira, o seu ministério. Ele já sabia que pouco tempo lhe restava. Ele estava no final da sua carreira e agora ele viaja de Filipos para Troade, justamente ali numa região portuária, para desenvolver a sua terceira viagem missionária. E aqui nós temos, do verso 7 ao verso 12, nós temos lições preciosas no que diz respeito à nossa vida espiritual e também para o trabalho da igreja. Só que antes de nós lermos a Bíblia, se você já abriu a sua Bíblia, se você já clicou no seu aplicativo, para mim não importa. Eu tenho pregado em alguns lugares, eu tenho dito o seguinte, a Bíblia, ela é a mesma Bíblia, tanto no papel quanto no aplicativo. Só que eu quero dar a dica para vocês, essa aqui não acaba a bateria, viu? Essa aqui não precisa de bateria, a não ser os seus joelhos e a sua fé. Mas eu quero convidar vocês para que vocês fechem os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração, vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para que Ele nos dê entendimento na palavra de Deus. Tem um casal ali, Joana, né? Eu não me lembro o nome de vocês que estão aí no fundo aí, vocês, essa família. Tu nome, irmão? Limer, sua esposa? Paola, eu falei Joana, desculpa. Joana foi a senhora que batizou ontem. Sejam bem-vindos, viu? Meu desejo nessa manhã é que a palavra de Deus também alcance o coração de vocês. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, estávamos com saudades, mas agradecemos porque pouco a pouco essa pandemia tem se encerrado e as atividades da igreja aos poucos estão voltando ao normal. Venha fortalecer a nossa fé nesse momento onde a Tua palavra está aberta, Senhor. Nós pedimos que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Continue conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo a leitura. Mais uma vez eu vou repetir. Nós vamos no capítulo 20 do livro de Hechos, a partir do verso 7. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 12. Eu vou fazer assim, para ficar um pouco mais fácil. Eu vou fazer a leitura e depois eu vou fazer os comentários relacionados ao texto. Podemos fazer assim? Tudo bem? Então acompanhe comigo a leitura. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. E subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente
confortados. Amém? Amém. Só para nós entendermos, eu vou falar de novo, essa era a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Se você ainda não sabe, o apóstolo Paulo, ele era um grande evangelista e boa parte do seu ministério foi gasta o seu tempo abrindo novas igrejas, fortalecendo a fé dos irmãos e principalmente nesse momento da vida de Paulo, onde ele sabia que pouco tempo lhe restava, ele gastou todas as suas energias, ele empenhou todo o seu talento, os seus dons, para fortalecer a fé dos irmãos, para fortalecer as igrejas, pastor Yuri, que haviam sido abertas, assim como nós temos procurado fazer aqui na PL, em outras igrejas também, em outros locais aqui no Brasil e em outros países. Só que agora, o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, e quem sabe dizer qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo. E qual é o sétimo? Sábado. O sábado, o dia do Senhor. Nós não podemos fazer confusão sobre isso. Eu quero dizer para você que todos os dias pertencem a Deus. Amém? Amém. A minha vida pertence a Deus. Só que Deus, Ele separou um período especial de tempo na semana para que eu e você pudéssemos estar mais perto deles. É um dia que foi feito para a família. É um dia onde eu e você podemos adorar a Deus juntamente com todos os seres criados. E aqui diz que no primeiro dia da semana, que é o dia seguinte ao sétimo dia, ou domingo, como nós conhecemos, diz que eles estavam reunidos com o fim de partir o pão. E aqui diz que Paulo devia seguir viagem no dia imediato, e os exortava e prolongou o discurso até meia-noite. Agora imagine, o apóstolo Paulo, o grande pregador do Evangelho, ele estava naquela igreja, eles estavam ali partindo o pão, e nós temos que tomar cuidado aqui. Alguns normalmente eles seguem uma direção que possivelmente eles estavam fazendo a Santa Ceia, mas muitas referências, o pastor Yuri sabe disso, quando fala que o partir do pão não era direcionado para a Santa Ceia, é porque em alguns momentos, principalmente quando a igreja estava enfrentando dificuldades, essa era a única refeição compartilhada entre os irmãos. Já parou para pensar, pastor? A igreja reunida com o propósito também de alimentar aqueles que estavam o quê? Famintos. Mas esse não é o nosso foco. E aqui diz que Paulo, ele esticou seu sermão até a meia-noite. O pastor Yuri disse que eu ia começar a pregar às 11 horas, não é isso, pastor? Me entregaram ali dentro do horário ainda. Mas imagine você, que eu decidisse agora, que eu me empolgasse, que a minha mente estivesse iluminada, eu vou falar assim, dissesse assim, hoje nós vamos até a meia-noite. E aí, quantos ficariam aqui com o pastor Leonardo? Fala a verdade, irmãos. Quantos? Obrigado, irmã. Quantos ficariam aqui juntamente com o pastor Leonardo das 11 da manhã até a meia-noite? Já parou para pensar? Eu sei que vocês levantam a mão por respeito, por carinho, né? Pela amizade. Mas imagine você escutando o sermão de Paulo. Eu quero abrir um parênteses aqui. Na verdade, os irmãos que estavam ali, eles estavam muito felizes em ter a oportunidade de ouvir o apóstolo Paulo, porque ele era uma autoridade eclesiástica, ele era uma das pessoas que contribuíram para a abertura, para o nascimento daquela igreja. E Paulo, certa vez eu li uma carta de historiadores falando sobre Paulo, que muitas vezes quando olhavam para Paulo, eles viam um semblante cansado de uma pessoa que trabalhava muito, mas muitas vezes quando Paulo pregava, eles viam a face de um anjo. O apóstolo Paulo, ele pregava com autoridade, vinda dos altos céus, amém? Amém. Ele tinha certeza do seu chamado, ele tinha certeza da responsabilidade que ele tinha com Deus. Mas pastor, aonde o senhor quer chegar falando sobre isso? Eu quero abrir um parênteses e dizer aqui, que Deus, ele está à procura de uma igreja. E o primeiro detalhe dessa igreja, pastor Yuri, é uma igreja que priorize a palavra de Deus. Já percebeu que no mundo em que nós vivemos, e quando eu falo igreja, eu não estou falando apenas o tempo e os momentos que nós nos assentamos aqui para partilhar e adorar a Deus. A igreja de Deus nos últimos dias, ela precisa priorizar a palavra de Deus. Tudo deve ser secundário. Todas as coisas que são realizadas para a igreja são importantes. Concordam comigo? Amém. Claro que sim, mas a palavra de Deus, ela tem que ser priorizada. Sabe por que vivemos num mundo de confusão? Sabe por que muitos dos irmãos que nós conhecemos, eles têm muitas dúvidas? Porque eles não priorizam a palavra de Deus. Hoje, as pessoas têm se alimentado mais com aquilo que está na internet,
do que com aquilo que está na Bíblia. Eu quero dizer para você, a internet ela tem sido uma grande bênção, tem ajudado, contribuído na pregação do Evangelho, só que tudo na minha e na sua vida pode ser uma bênção ou pode ser o quê? Uma maldição. Eu quero ouvir vocês falarem. Uma maldição. Pode ser uma maldição, depende da forma que eu e você usamos isso que está diante de nós. Só que a igreja, pastor, a igreja de Deus, a igreja que Paulo estava à procura, a igreja que Deus está à procura, ela prioriza a palavra de Deus. Então eu quero dar um conselho para vocês, na sua vida, priorize a palavra de Deus. Será que hoje, antes de você sair de casa, você estudou a Bíblia? Será que você leu a meditação? Aí outro dia eu conversando sobre isso, o irmão disse assim: mas pastor, eu vou para a igreja hoje, por que eu preciso ler a Bíblia antes de ir para a igreja? Responda você, por que você precisaria ler a Bíblia hoje? Opa, até o som ficou animado, hein? Por que você precisaria ler a Bíblia antes de vir para casa? Pode falar, irmão. Desayuno, como o desayuno da manhã. Sim. Porque você, quando sai para trabalhar, precisa tomar desayuno, né? Você comer alguma coisa. É a mesma coisa, a palavra de Deus. Se você não lê, é como se você não comesse. E como é que vai afrontar o dia, todos os problemas, todas as dificuldades do dia? É necessário, eu preciso para nós ler a palavra de Deus de manhã. Olha o que o irmão falou. Assim como o nosso corpo, ele necessita logo, no início da manhã, do alimento, do desejum, para se fortalecer, para praticar as ações durante o dia, assim também a vida espiritual, assim também a vida do cristão. Ele necessita se alimentar da palavra para enfrentar os problemas, as lutas de cada dia. Então, seja na sua casa, seja na igreja, nós sempre temos que priorizar a palavra de Deus. E eu vou estender isso aqui, aproveitar que o pastor aqui, nós temos que separar mais tempo para estudar a Bíblia. A lição da escola sabatina, na hora da pregação, porque hoje infelizmente funciona assim, em muitos lugares. Só que o pastor disse que aqui não é assim. Que bom, hein, pastor? Se o pregador demora demais, ele falou o quê? Ele fala muito. Se ele não demora, ele não tem conteúdo. Já percebeu que nós nunca estamos satisfeitos com nada? Mas eu e você, mira-me por favor, eu e você necessitamos demorar mais tempo estudando a Bíblia, na nossa casa e também aonde? Na igreja. A igreja tem que formar classes bíblicas, abrir as portas para que outras pessoas também possam estudá-las. E aqui diz assim, que Paulo estendeu o seu discurso até a meia-noite. Pastor, eu fico imaginando, só que aqui não mostra ninguém reclamando. Ninguém reclamou do discurso de Paulo, a não ser Lucas, que coloca assim, olha, eu acho que Paulo, ele poderia ter encurtado um pouquinho, mas foi uma bênção, para a honra e glória de Deus. É uma coisa que eu aprendi, todas as vezes quando eu me sento para escutar um sermão, hoje, raras vezes eu escuto um sermão, porque quando eu estudo a Bíblia, eu tenho que me alimentar primeiro para alimentar a quem? As outras pessoas. Mas todas as vezes que eu me sento, igual o pastor está aqui, primeiro eu peço a Deus para colocar humildade no meu coração. E peço a Deus que Deus de alguma forma use o pregador para que a mensagem que ele está transmitindo venha falar ao quê? Ao meu coração. E normalmente quando eu assento para assistir um sermão, se eu me programei para aquilo, vocês vão perceber que eu sempre vou ter uma caneta ou vou anotar tudo no celular. Eu costumo anotar, sabe por quê? Eu aprendi a pregar assim, ouvindo outros pregarem e anotando o sermão de outras pessoas. Então você que ainda não prega, você que quer conhecer um pouco mais da palavra de Deus, se assente, esteja disposto a ouvir e também a aprender aquilo que Deus fala conosco através da sua palavra. No verso seguinte, tem um detalhe muito interessante. Eu disse primeiro que a igreja que Deus está à procura, ela deve estar disposta a priorizar a palavra de Deus. E olha aqui o verso 8, aqui diz assim, havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. E no tempo de Paulo era diferente do nosso tempo, lá não tinha energia elétrica. Eu não sei quanto a vocês, eu sou um jovem, semana passada eu fiz 44 anos. Tem alguém aqui que tem uma idade próxima da minha aí? Uns 40 aí? Aqui só tem jovem, pastor. Jovens igual o pastor Leonardo. E eu me lembrei, lendo esse texto, quando eu era criança, eu ainda peguei o tempo das lamparinas. Eu não sei como fala, como habla lamparina em espanhol. Lâmpada. Lâmpadas.
Então, na minha época ainda era usada com querosene ou azeite. Alguém já chegou a conhecer esse tempo? A gente chama lá na Bolívia de mechero. Mechero, isso mesmo, mechero. Isso, mechero? Então, na minha época tinha os mecheros e eu me lembro que uma vez eu queimei toda a minha sobrancelha, porque eu ficava ali, eu era criança, estava na casa da minha avó, morava um pouquinho mais retirado da cidade e eles usavam ali as lâmpadas, os mecheros, para poder iluminar, clarear a casa. Só que o que Paulo estava dizendo aqui, ó? Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. E qual que é a beleza desse texto aqui, ó? Eu quero que vocês me deem atenção aqui, só um minutinho, por favor. Quando tinha um culto nessa igreja aqui de Trode, nesse local onde as pessoas se reuniam, quanto mais pessoas estavam presentes, mais iluminada ficava a igreja. Hoje, pastor, se o senhor convidar alguém num dia à noite, numa quarta-feira, no domingo, não importa qual dia da semana, para vir ao culto, se as pessoas faltarem, vierem poucas pessoas, não vai fazer a diferença. Sabe por quê? Porque tem iluminação, tem luz elétrica. Mas na época de Paulo, se poucas pessoas comparecessem ao culto, a igreja ficaria o quê? Escuro. Ficaria escura. Ela não seria iluminada. Mas falando de forma espiritual, todas as vezes, olhem para mim aqui, ou mira-me, por favor. Gostou, irmã? Falei direitinho, né? Todas as vezes que eu e você deixamos de comparecer à igreja de Deus, deixamos de vir aqui, seja no sábado ou qualquer outro dia da semana, e porque nós temos um problema, já percebeu que nós temos todas as desculpas para não vir no culto? Eu estou cansado, não é assim, pastor? Eu tenho outro compromisso, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer a comida. Ok, Deus entende todas essas coisas, mas todas as vezes que eu e você deixamos de vir na igreja adorar a Deus, a igreja fica mais escura, ela deixa de ser iluminada. Então, a igreja que Deus está à procura é uma igreja que ilumina os seus cultos, adoram a Deus com a sua presença. Já parou para pensar? A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é o quê? Que palavra? É a tua palavra. No Novo Testamento, lá em João, no capítulo 9, Jesus ele diz assim, ó: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E logo em seguida ele vai dizer que vocês são a luz do mundo. Amém. Mas para iluminar o quê? A vida de outras pessoas. Então, faça planos. Olhem para mim aqui. Faça planos para estar presente na casa de Deus, para adorar a Deus, iluminar a vida de outras pessoas com a sua presença. Eu falei com o irmão aqui, hoje eu estou aqui pela graça de Deus, eu já estou há 4 dias numa crise renal, pregando lá na PL. Primeiro dia eu quase desmaiei de tanta dor. Sabe o que me motiva a estar aqui hoje? Primeiro, meu compromisso com Deus, e segundo, porque eu sei que a minha presença, ela pode iluminar a vida de outras pessoas. Amém. Estou sentindo dor? Estou, mas a Bíblia diz, minha graça te basta. Então a igreja que Deus está à procura, ela prioriza a palavra de Deus. A igreja que Deus está à procura, ela ilumina a vida da igreja, ilumina a vida de outras pessoas com a sua presença. Olha para mim, irmão, o Senhor é a luz do mundo. Você que está me assistindo, você que está aqui comigo, nós somos a luz do mundo. A nossa presença, as nossas palavras podem mudar a vida de muitas pessoas. Então essa é a igreja que Deus está à procura. E no verso seguinte, ó, vai dizer que vai surgir um problema. Aqui fala sobre um jovem, no verso 9 diz assim, ó, um jovem chamado, qual é o nome dele? Vamos ler a Bíblia, irmãos? Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado como morto. Quem era Eutico? Era um jovem, possivelmente fazia parte da liderança daquela igreja, e Paulo estendeu o discurso, diz que ele estava sentado aonde? Na janela. Em cima do quê? Da janela. Em cima do muro. Eu tenho a certeza que fosse hoje ele estava mexendo no WhatsApp. Tenho a certeza que se fosse hoje, ele estava, em vez de prestar atenção no sermão, ele estava mandando mensagem para os seus amigos. Só que aí Paulo foi estendendo, quem sabe, depois de um dia de trabalho, ele se cansou, adormeceu e fez o quê? Caiu. Ele caiu.
e acabou perdendo a sua vida. Por que é importante nós olharmos essa história? Além de priorizar a palavra de Deus, iluminar a igreja com a sua presença, a igreja de Deus, ela não pode perder o seu foco, ela não pode adormecer e ela não pode ficar em cima do muro, porque senão ela acontece o quê? Ela morre. Aqui está dizendo, pastor, que quando a igreja ela desvia o foco, quando ela deixa de fazer o trabalho e focar naquilo que é prioritário, ela começa a enfraquecer, ela adormece e acontece o que com ela? Ela morre. Será que eu estou falando para alguém que não sente mais a vontade de ler a Bíblia? Será que eu estou falando para alguém que não tem mais estudado a palavra de Deus e orado, não tem priorizado a comunhão com Deus? Será que eu estou falando para alguém que não tem pregado mais o Evangelho? Eu me lembro que uma vez foi um rapaz lá na minha sala me pedir alguns conselhos e ele disse assim: pastor, eu não sinto mais vontade de ler a Bíblia, eu não sinto mais vontade de orar, eu até vou para a igreja, eu estou lá, mas eu estou lá como se só o meu corpo está lá, que a minha cabeça está em outros lugares. E conversando com ele, ele me pediu alguns conselhos. Eu disse assim, se você não está estudando a Bíblia, se você não está orando, outras coisas têm ocupado esse lugar. E ele me contou, me disse o que era, e dei alguns conselhos, e terminei de orar com ele. Eu peguei a minha Bíblia e entreguei na mão dele, porque ele disse que ele queria voltar a sentir o desejo de estudar a Bíblia e de orar. E eu entreguei a Bíblia na mão dele, e ele disse assim: pastor, eu estou falando sério. E eu disse: e eu mais ainda. Ele: como assim? Eu falei: eu posso orar por você, mas eu não posso orar no seu lugar. Eu posso ler a Bíblia para você como eu li agora, mas eu não posso ler a Bíblia no seu. Eu tenho um sermão que eu digo o seguinte: aquilo que você pode fazer, Deus não fará por você. Deus não vai ler a Bíblia no seu lugar. Deus, ele já preparou a Bíblia para que eu e você possamos o quê? Ler. Por isso que eu estou priorizando aqui também no meu sermão a palavra de Deus. Mas todas as vezes que eu e você permitimos que outras coisas, ou até mesmo pessoas, ocupem um lugar de destaque na nossa vida, nós vamos começar a adormecer, vai vir o sono espiritual, e nós podemos chegar à morte espiritual. Então eu quero dizer para você, meu amigo, eu quero dizer para você, minha amiga, nessa manhã, eu e você precisamos descer da janela dessa vida. Nós precisamos sair de cima do muro e permitir que Cristo ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Nós não podemos viver uma vida como se Deus não existisse. Às vezes nós acusamos, nós criticamos os incrédulos lá fora que dizem assim, que não acreditam em Deus. Mas pior do que não acreditar em Deus é dizer que acredita e viver uma vida como se Ele não existisse. Pare para pensar na sua vida. Será que eu estou falando para alguém que, semelhante ao Eutico, está sentado nas janelas da vida? Quem sabe está sentado aqui, mas está mais preocupado com as coisas desse mundo, com as contas que você tem que pagar, com os problemas que você tem. Eu não estou dizendo que ser cristão é garantir que você não terá problemas, mas eu quero dizer para você o seguinte: você precisa priorizar as coisas de Deus na sua vida. Você não pode ficar em cima do muro. Com Deus é sim, sim e o quê? Não. Ou você pertence 100% a Deus, ou você pertence a qualquer outra coisa, ou qualquer criatura nesse mundo. Hoje eu estava participando da semana de mordomia às 6 horas da manhã. Eu achei interessante um comentário que foi feito. Ou você dedica tudo que você tem e coloca nas mãos de Deus, tudo que você é e que você tem, para ser uma bênção na vida de outras pessoas, ou tudo que você tem, tudo que você é, naturalmente será colocado nas mãos do inimigo. Então eu volto a repetir: a igreja que Deus está à procura, ela prioriza a palavra de Deus. Amém? Amém. A igreja que Deus está à procura, ela ilumina a igreja e a vida de outras pessoas com a sua presença. Amém, queridos? Amém. Amém. A igreja que Deus está à procura, ela não fica pendurada na janela, ela não fica em cima do muro, ela não se permite adormecer. E o mesmo apóstolo Paulo, que estava presente, ele vai escrever no livro de Romanos o seguinte: chegou a hora de despertarmos do sono. Eu vou ler o texto para vocês. Abra a sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 11.
Desculpa, capítulo 13, verso 11, eu inverti. Romanos 13, verso 11. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para nós. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. E ele diz, é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. Ele diz, ó, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, o quê? Obras, tinieblas. Que obras que ele diz que nós temos que deixar? Tinieblas. As obras das trevas. E revistamos-nos do quê? Das armas De luz. Então o apóstolo Paulo, ele diz para mim e para você, desperte do sono. Eutico dormiu, ele ficou em cima do muro. Ele não sabia se ele focava nas coisas de Deus ou nas coisas desse mundo. E isso custou caro para ele. Mas olha como que essa história termina. Vamos acompanhar, vamos voltar lá em Hechos, capítulo 20, no verso 10. Ó. E aqui diz que ele caiu do terceiro andar. Verso 10 diz assim, descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. O que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo fez uma oração e Deus ressuscitou Eutico. Amém? Amém. Amém. Pastor, mas o que isso tem a ver com aquilo que o senhor está pregando? Tem tudo a ver. A igreja de Deus, além de priorizar a palavra, além de iluminar a igreja com a sua presença, além de não ficar em cima do muro e despertar do sono, a igreja de Deus, ela precisa salvar e curar os seus mortos. Já parou para pensar que muitas vezes, eu digo, nós temos que fazer o trabalho com as pessoas lá de fora, essa é a missão prioritária da igreja, mas existem pessoas morrendo dentro da igreja. É muito fácil a gente chegar, se eu perguntasse para você hoje, qual é teu nome? Você? Tira a máscara só para falar o nome para eu entender. Nelly, né? Se eu perguntasse para a Nelly, Nelly, está tudo bem? O que você me responderia? Ela ia dar um sorriso e dizer que está o quê? Está bem. Tudo bem. Normalmente nós fazemos assim, e nós vem aqui um pouquinho, meu irmão, só um pouquinho. E eu pergunto para o irmão se está tudo bem, tira a máscara um pouquinho, só um minutinho. E olha para ele, aí dá aquele sorrisinho e diz o quê? Que está tudo bem, não é assim? Obrigado, irmão. Vamos dar um saludo para o meu irmão. Só que só Deus conhece o que está no seu coração. Só você sabe a luta que você está enfrentando. É ou não é, Nelly? Só você sabe como que foi necessário juntar forças para chegar até aqui. E nós viemos aqui, não é porque somos bonzinhos. Deus foi bom e através do Espírito Santo nos trouxe até aqui. Mas cada um de nós viemos aqui porque necessitamos alguma coisa. Estamos em busca de algo que preencha a nossa vida. É assim ou não é? Que nos dê sentido, que transforme a nossa vida. Todos nós enfrentamos lutas. E é por isso que a igreja de Deus, ela tem que curar os seus mortos. Ela tem que amparar as pessoas. Ela tem que receber. Eu falei aqui, mencionei a família ali, ó. A Paola, seu esposo, as crianças. Essas pessoas precisam o quê? De amor. Elas precisam de atenção. Eu achei bonito, nós temos escrito aqui nas paredes, ó, fé, amor, eternidade, Deus, paz, amor. Só que isso precisa sair das paredes da igreja. E precisa ser uma prática na nossa vida. Nós precisamos amar as pessoas. A Bíblia diz amar como Cristo amou. Jesus, ele supria as necessidades. Ele mostrava a palavra de Deus e depois ele dizia o quê? Vem e siga-me. A igreja de Deus, ela precisa curar e ressuscitar os seus mortos. Quantas pessoas estão agora nesse momento com depressão? Sabe o que é a pandemia? Em espanhol vocês hablam pandemia, não é isso? Pandemia. A pandemia, talvez um dos maiores prejuízos é que ela revelou quem nós realmente somos. As pessoas dizem assim, por causa da pandemia eu estou me separando. Por causa da pandemia eu pedi a vontade de estudar a Bíblia. Isso não é verdade. Você sabe disso. As pessoas que dizem já estavam enfrentando dificuldades no casamento, as pessoas que deixaram de estudar a Bíblia nesse momento, é porque já não estavam estudando antes, estavam morrendo espiritualmente. Só que agora, aonde que entra o trabalho da igreja? A igreja tem que confortar, consolar, orientar e trazer de volta, ressuscitar aqueles que estavam mortos. E a igreja de Deus, olha o detalhe aqui, o texto seguinte diz assim, após Paulo ter ressuscitado
essa pessoa, o Eutico, diz assim, ó, subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou o quê? Largamente, até o romper da alva. Se o pessoal estava reclamando que Paulo estava pregando à meia-noite, Paulo agora pregou foi a noite toda, porque ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de motivação, e eles viraram a noite. O culto acabou virando o quê? Uma vigília. Eu duvido que se vocês estivessem presentes ali, se vocês reclamariam naquele momento. Então aproveite as oportunidades. Aqui diz assim, ó, então conduziram o vivo rapaz e sentiram-se confortados. A igreja de Deus, ela não foca nos problemas. A igreja que Deus está à procura, ela foca na solução dos problemas. E quem é o único que pode resolver os nossos problemas? Deus. Jesus. Jesus Cristo. Essa é a igreja que Deus está à procura. Só que quando eu me refiro à igreja, eu estou falando de quem? De nós. Quem é a igreja? Nós. Eu quero que você mostre com o dedo aí para o pastor ver. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja que Deus colocou nesse mundo. Se nós sairmos daqui desse momento, a igreja de Cachoeirinha continua sendo uma igreja enquanto tiverem os membros que a representam. É bonito, nós temos um templo, eu acho muito bonito aqui, vocês são muito cuidadosos com a igreja. Todas as vezes que eu venho aqui eu me impressiono com isso. Mas nós também devemos fazer da mesma forma na nossa vida o quê? Na nossa vida espiritual. Pastor, por que o senhor escolheu essa mensagem hoje? Porque vocês estão voltando às suas atividades e nós temos que seguir as orientações da palavra de Deus e entender qual é o nosso papel nesse momento. Mas eu volto a repetir para vocês, precisamos priorizar a palavra de Deus, precisamos iluminar a vida da igreja, de outras pessoas com a nossa presença, seja na igreja, nas casas, ao estudar a Bíblia. Precisamos despertar do sono, porque Jesus está voltando, amém? Amém. A Bíblia diz que Ele não tardará, e Ele virá para dar o galardão a cada um segundo as suas obras. Irmãos, eu nunca desejei tanto a volta de Cristo como eu desejo hoje. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho lutado para estar preparado quando Jesus voltar. E você? Quem não levantar a mão não vai para o céu, viu? Levanta as mãos, por favor. Quantos aqui querem estar no céu com Jesus? Então nós devemos nos preparar, permitir que o Espírito Santo guie a nossa vida. A igreja de Deus, ela abraça, ela ressuscita os seus mortos. É muito fácil criticar. Eu li uma matéria esses dias, uma pesquisa que diz que normalmente nós cobramos das pessoas aquilo que nós temos dificuldade de enfrentar. Já percebeu que a ênfase que nós damos nos pecados dos outros é justamente muitas vezes nas áreas que nós não estamos conseguindo vencer? Então saiba que assim como você, todos são pecadores e todos necessitam da graça de Deus. Abrace os feridos da igreja, abrace os novos membros, trate-os com amor, com respeito, com carinho e permita que a sua vida ressuscite